que a paz, a graça e o amor do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu queria deixar o versículo de Jeremias 29, 13. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui nós vemos Deus, Deus se revelando para nós quando nós estamos prontos para entregar tudo que nós somos, para buscá-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com toda a nossa vida. Ele diz no 14: daí eu serei achado de vós, diz o Senhor. O Senhor vai se permitir, ser encontrado por nós, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o Deus de Israel. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que nos diz que se nós o buscarmos, nós o encontraremos, mas que para isso nós precisamos nos empenhar, nós precisamos colocar prioridades e nós precisamos te buscar com todo o nosso fôlego de vida. Obrigada pela tua palavra, que é essa carta aberta de Deus para cada um de nós. Pai, toma as nossas famílias nas tuas mãos, toma as nossas vidas, toma, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso coração e toca em nós, Senhor, para que nós possamos viver de acordo com a tua vontade. Pai, abençoa as nossas famílias, abençoa a nossa pátria, abençoa o nosso presidente. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Agora eu quero deixar com vocês a minha irmã, a Lourdes, e ela vai falar sobre um outro salmo para nós hoje. Boa noite, Deus te abençoe e até amanhã. Bom dia, Deus abençoe cada um de vocês. O Salmo 130 provavelmente foi escrito por Davi. E Davi estava passando nesse tempo aqui uma situação muito difícil. Provavelmente ele estava tendo que enfrentar muitos inimigos e ele estava arrasado diante de tanto problema, diante daquela situação tão difícil. E ele clama a Deus, ele vai para Deus porque ele estava muito abatido. Ele precisava de socorro e ele vai buscar em quem pode socorrê-lo. Ele vai para Deus. Interessante que ele poderia chegar para Deus e pedir que Deus exterminasse os inimigos dele. Mas não, ele não faz isso. Davi aqui, ele vai para Deus e pede para Deus perdoar os pecados dele. Aqui, gente, eu vejo toda a diferença entre nós e Davi. Davi, sempre que pecava, sempre que estava com dificuldade, ele ia buscar em Deus a solução. Mas ele ia com o coração quebrantado, gente. Muitas vezes nós vamos para Deus, mas vamos de uma forma comum nossa. Nós não vamos com aquele coração quebrantado, buscando arrependimento, porque sempre a gente erra e às vezes a gente não admite o nosso erro. E com certeza nós somos humanos e a gente comete muitos erros que nos distanciam de Deus, que entristece Deus a nosso respeito. Então Davi vai para Deus sempre. Por isso que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Na Bíblia ele é tido dessa forma, porque ele é um homem que sempre ele olhava para dentro de si primeiro. Nesta situação aqui, ele não pede que Deus extermine com os inimigos dele, mas ele pede para Deus perdoar o pecado dele, porque quando a gente tem essa consciência que a gente está diante de Deus, buscando o perdão dos nossos pecados, o caminho nosso de acesso a Deus fica livre, então ele pode pedir para Deus o que ele precisa e Deus atende, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, a partir do momento que você pede perdão, você tem livre acesso a Deus através de Jesus. Aí você pode expor para Deus o que está passando com você. Davi aqui estava nesta situação que eu já mencionei. E você hoje? Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual a tristeza, qual o problema. Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema familiar, problema com o esposo, com a esposa, com os filhos.
um problema de enfermidade com você ou com um ente querido. Eu não sei em qual situação você está, mas a semelhança de Davi, vamos aprender hoje, neste salmo, a atitude que Davi teve quando ele estava enfrentando um problema, que nós hoje possamos também, a semelhança de Davi, ir buscar ajuda, buscar socorro naquele que pode nos ajudar. E aí ele diz aqui no primeiro verso, Davi fala, das profundezas clamo a ti, Senhor. Dá para a gente entender, né, gente? Ele estava se sentindo como se ele estivesse preso nas profundezas do mar. Lugar de profundo desespero, assim ele estava. E aí o que ele fala? Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Ele vai para Deus. E ele clama socorro a Deus, e ele fala para Deus que é para Deus abrir os ouvidos e ouvir, né, as súplicas dele. Ele vai clamar mesmo, ele vai pedir socorro a Deus. E ele diz mais, gente, ele não tenta se justificar, porque ele sabe que ele não tem mérito nenhum diante de Deus. É tudo pela misericórdia. O que Deus faz para nós é por amor a nós, por misericórdia. Ele diz no verso 3, se o Senhor observar as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele diz, Senhor, pecado todos nós pecamos, iniquidade, pecado. E se o Senhor observar na minha vida e na vida de cada pessoa, ninguém vai viver. O Senhor não vai dar vida para ninguém, porque todos nós pecamos. A Bíblia diz que nós pecamos e carecemos, né, da misericórdia de Deus. E ele diz mais no verso 4, Senhor, contigo está o perdão para os que te temam. Então ele tinha certeza que se ele fosse primeiro para Deus e pedisse perdão dos seus pecados, ele precisava se arrepender. Então a lição para nós hoje é essa: você está em angústia, você está passando problemas difíceis, que você está se sentindo no fundo do poço, vá para Deus, mas vai primeiro com o quê? Com atitude de arrependimento. Fala, Deus, eu também pequei, me perdoa, purifica do meu pecado. E ele no verso 5 ele fala, e eu aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na tua palavra. A receita está aqui, gente. Vai, peça perdão para Deus com o coração arrependido e aguarde o Senhor. Olha que coisa linda, aguarde o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na tua palavra. Nós precisamos estar na palavra, porque a palavra, gente, é pelo ouvir a palavra que a nossa fé é aumentada. Então nós precisamos estar na palavra. Você tem lido a palavra todos os dias? Você tem meditado em Deus na palavra, através da palavra? Era isso que Davi fazia. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma, verso 6, anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Você tem tido esse desejo de buscar a Deus, de se dessedentar em Deus, de alimentar da palavra? Isso é que vai fazer a diferença, entendeu? Davi ansiava pelo Senhor, entendeu, gente? Vamos nesta manhã desse dia desejar mais do que nunca estar em comunhão com Deus, e você vai ver toda a diferença na tua vida, porque a presença de Deus em nós faz toda a diferença e nos dá força para enfrentarmos o nosso dia, tomarmos as resoluções que precisamos, porque a palavra de Deus nos fortalece. Eu sei que nesta manhã você está precisando de força vinda do Senhor para você vencer o teu dia, vencer os teus desafios. E é por isso que eu te aconselho nesta manhã, vá para a palavra, vá para Deus, vai orar, vai estar em comunhão com Deus. E eu tenho certeza que Deus vai estar contigo, vai te abençoar, vai renovar as tuas forças e vai te trazer esperança, que é o que mais você está precisando no dia de hoje. Esperança para continuar vivendo, batalhando aqui na terra e sendo um vitorioso através de Cristo Jesus. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana de paz, de alegria e de comunhão com o Senhor Jesus. Um abraço.